Vamos. Então, a gente falou sobre... já já eu vou desativar os comentários, tá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me responde aí, por favor. Ouvindo? Enquanto vocês não me disserem que estão ouvindo, eu não sei. Então tá. Então, na primeira aula, a gente falou sobre a revelação, né? Na segunda aula, a gente falou sobre a fé, que é uma resposta do homem à revelação divina, né? Então, hoje, a gente vai começar... Eu não vou me guiar totalmente pelo credo, que é o mais comum, né? Das aulas, normalmente, de doutrina católica. O próprio catecismo divide assim. Vai falando sobre o credo. Não vou fazer exatamente assim. Mas, hoje, eu queria falar sobre a primeira parte do credo, né? O credo é o que a gente chama desse símbolo apostólico, que são as nossas verdades de fé que estão contidas ali, né? A partir de tudo aquilo que está no credo, saem todas as outras, né? Mas aquilo é o essencial, né? Então, para a gente se dizer católico, a gente precisa acreditar naquilo, tá? Então, hoje eu queria falar sobre a primeira parte do credo, né? Que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, eu queria falar sobre esse Deus, que é o Deus Criador e é um Deus único, né? Então, pra gente meio que... as dúvidas, algumas pessoas me perguntaram e algumas dúvidas são assim, né? Bem, por que Deus nos criou? Por que Deus é único, né? Por que a gente acredita nesse Deus? E que Deus é esse que a gente acredita, né? Então, o credo mais compridinho, que a gente fala, creio em um só Deus Todo-Poderoso, né? Quando a gente fala que a gente crê em Deus, a gente diz que a gente acredita em um Deus, né? Não existem vários deuses, a gente acredita em um Deus, né? Então, a gente quer dizer que a gente acredita que Deus é único, né? Deixa eu tirar aqui, então, porque depois a galera fica nervosa. Então, a gente quer dizer que Deus é único, né? Mas dizer que Deus é único não significa que Deus está sozinho, né? Então, tanto mais uno Deus é, quanto mais um ele é cada vez mais um, quanto mais trino ele é. Então, a gente acredita num Deus que é único e, ao mesmo tempo, é um Deus trinitário, ou seja, ele é um Deus, né? Uma só natureza, uma natureza divina, mas que ele tem 3 pessoas, né? E essas pessoas se relacionam entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa relação de amor entre eles os une, né? Então, a unidade de Deus, ela não é uma unidade estática, ela é uma unidade dinâmica, né? Então, essa unidade divina, ela é feita a partir da união entre essas 3 pessoas. Então, a gente acredita em 3 deuses? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não, a gente acredita em um Deus. Há um Deus, uma essência em 3 pessoas diferentes, tá? A gente vai falar da Trindade na próxima aula. Então, aqui eu queria me ater a essa circunstância de que Deus dessa realidade de que Deus é uno, né? Deus é um só, né? E essa unidade é uma unidade dinâmica, ela não é uma unidade estática. Ou seja, Deus é um, mas Deus não está só. Deus, ele está completo nele mesmo e ele se alimenta através do seu próprio amor, né? Há uma relação no próprio Deus, relação com ele mesmo, com as suas pessoas, tá? Então, há uma relação de amor em Deus, né? Então, Deus não só é um, mas ele é fonte de unidade, tá? Então, tudo é uma coisa em Deus, né? Então, Deus Criador, ele faz com que tudo seja um nele, tá bom? Então, sem Deus, ou seja, sem esse Deus único, tudo se decomporia, né? Se Deus não existisse como um ser
único e que é fonte de tudo, que é fonte da vida e fonte da criação, tudo deixaria de existir, né? Volta ao não ser. Ou seja, Deus é aquilo que é em essência, né? Ontologicamente, ele é aquilo que é fonte, aquilo que sustenta, aquilo que é verdadeiramente. Tudo o que é criado, ele é criado em Deus. Ou seja, se não existir Deus, se Deus parar de pensar nas suas criaturas, nas coisas criadas por ele, essas coisas deixariam de existir. Então, nós e todas as coisas criadas, elas existem em Deus. Elas existem por Deus e para Deus, certo? Então, essa unidade de amor que existe em Deus é uma unidade fecunda, é uma unidade que dá vida, que ela transcende a ela mesma. Não que isso seja necessário para que Deus exista, mas isso de fato acontece, porque de fato o amor é fecundo. Então, Deus, quando cria o mundo, quando cria as suas criaturas, ele cria por transbordar esse amor que ele tem e querer que as criaturas possam participar da sua felicidade, do seu amor, da sua plenitude, tá? Então, Deus, ele é imenso, ou seja, a gente não é capaz de abarcar Deus. Ele é imutável, ou seja, ele não muda, ele não pode se enganar e não pode enganar a nós. Ele é um ser incompreensível, como a gente falou na última aula, aquela história da formiga. A gente não é capaz de compreender totalmente Deus. A gente é capaz de compreender alguns aspectos através das coisas criadas, através da revelação. A própria presença da Santíssima Trindade, a existência da Santíssima Trindade é algo que a gente só consegue conhecer a partir da revelação, através das coisas criadas, da nossa inteligência, da nossa razão. A gente não chega aí, né? A gente chega a outras notas de Deus, mas a essa a gente não consegue, né? Então, Deus, de fato, por mais que a gente tente entender, eu falei sobre aquela história de Santo Agostinho, que não sei se vocês lembram que ele estava numa praia e ele estava pensando na Santíssima Trindade e ele olha um menininho e esse menininho está tentando colocar toda a água do mar dentro de um buraco que ele fez na areia. E aí Santo Agostinho fala, bem, você não vai conseguir fazer isso. Ele falou, bem, é mais provável que eu consiga colocar toda a água do mar dentro desse buraco do que você consiga entender sobre a Santíssima Trindade, sobre abarcar tudo que é Deus e todos os seus mistérios, né? Então Deus é todo poderoso, ele é capaz de tudo e é inefável, ou seja, a gente não consegue expressar em palavras humanas aquilo que Deus é. A gente tenta, a gente faz um esforço da razão, iluminado pela fé, a gente consegue ir captando algumas coisas do que é o verdadeiro ser, o que é aquilo que de fato é o ser das coisas, mas a gente não consegue abarcar completamente, né? A gente falou isso na última aula também. A teologia é um esforço humano por tentar identificar e fazer com que esse ser seja cada vez mais inteligível, que a gente consiga cada vez mais entendê-lo para que a gente possa amá-lo cada vez mais, tá? Mas a gente nunca vai entendê-lo completamente, tá? Então, é isso. Deus é todas essas coisas e mais umas outras tantas, né? Que a gente vai falar duas notas de Deus aqui, né? Só que esse Deus que é uno e ele é ao mesmo tempo um Deus com três pessoas, é uma essência e essas pessoas se relacionam entre si e essas relações, quanto mais essa relação existe, mais uno ele é e essa unidade é uma unidade dinâmica e fecunda, tá? Ele não é um Deus que ficou habitando em luz inacessível, ou seja, um Deus longe, um Deus que não se relaciona com as suas criaturas, né? Deus, ele enviou ao mundo o seu Filho e o seu Espírito Santo, né? Então, Deus Pai enviou ao mundo Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que como eu já falei, a gente vai explicar um pouco isso na aula que vem, que é Deus Filho, ele se encarnou, ele se fez homem e depois que
Cristo ascendeu aos céus, ele mandou o Espírito Santo, que é o que de fato faz com que a gente, essa é a verdadeira alma da igreja, faz com que a gente viva a vida de Cristo e possa se relacionar com esse Deus que é algo totalmente grandioso, mas que não ficou na sua grandeza simplesmente. Ele quis chegar às suas criaturas, né? Então, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, esse Deus imenso, imutável, inefável, todo-poderoso, onisciente, onipresente, que é algo enorme que a gente não é capaz de entender, né? Ele se deu a conhecer, né? E não só se deu a conhecer, ele permitiu que a gente pudesse nos relacionar com ele, né? Então, essa revelação, como a gente falou na primeira aula, né, esse dar-se a conhecer, começou no Antigo Testamento, né? Então, só que essa começou no Antigo Testamento e ela se deu em plenitude com Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só que essa revelação no início, essa revelação e essa aliança que Deus faz com Abraão no início do Testamento, né? Ele não se revela ainda quem de fato ele é. Ele não revela o seu nome, ele faz uma aliança com esse povo e ele só vai revelar o seu verdadeiro nome, ou seja, o que ele é de fato, com Moisés, depois que o povo eleito vai sair do exílio, né? Vai sair da escravidão, né? E vai para a terra prometida, né? Então, aí sim Deus dá a conhecer o seu nome. E o que ele fala sobre ele mesmo? Ele se dá a conhecer a Moisés, e Moisés pergunta quem ele é, né? E ele diz: eu sou aquele que sou, né? Ou seja, eu sou aquele que é, eu sou aquele que está presente o tempo inteiro, eu sou aquele que está com vocês, eu sou aquele que gera tudo, eu sou aquele que mantém tudo na existência, tá? Então, os povos antigos tinham uma visão de que os deuses habitavam no mais alto os céus, eram seres longínquos e que se eles soubessem o nome desses deuses e pronunciassem esses nomes, as coisas aconteceriam. Ou seja, Deus agiria, os deuses agiriam no mundo, né? Então, saber o nome da divindade e pronunciar esse nome faria com que a presença dela estivesse ativa no mundo, né? Então, saber o nome de Deus era uma maneira de controlar Deus, de fazer com que os deuses agissem em favor dos homens, né? Então, na hora que eles estavam em apuros, que eles precisavam, eles invocavam o nome dos deuses para que os deuses agissem, né? Então, quando Deus diz, eu sou aquele que sou, ele diz, eu sou aquele que está sempre presente. Não é necessário que vocês me invoquem de um lugar inacessível. Eu sou aquele que de fato está numa luz inacessível, mas além disso, eu quero estar com vocês. Eu coloquei as criaturas no mundo e quero me relacionar com vocês. E eu estou sempre aqui. E tudo o que acontece com os homens, com as criaturas, com a natureza, passa pela minha vontade, passa pelo meu desejo e passa pelo meu de fato ser, né? Então, para que vocês estejam no mundo, para que as coisas aconteçam, eu sou, né? Eu de fato quero, eu de fato estou aqui, né? Então, muitas vezes as pessoas falam: por que a gente vai incomodar Deus com os nossos problemas? Né? A gente não está incomodando Deus, né? A criatura, ela faz parte de Deus. Não que Deus precise de nós, mas Ele quer que a gente participe da sua relação de amor que há nessa trindade e nessa unidade, né? Então, Ele de fato nos criou porque Ele deseja, como eu disse, esse amor é fecundo e Ele quer que a gente participe disso. Então, Deus de fato se importa com o nosso destino. Deus de fato se importa com
as nossas circunstâncias pessoais. Deus de fato se importa com as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Deus de fato se importa com o nosso matrimônio. Deus de fato se importa com a nossa maternidade. Deus de fato se importa com o nosso trabalho, né? E Deus quer que a gente seja capaz de, através dessas coisas, vê-lo, encontrá-lo, né? Entender que Ele é e que sem essas coisas, né? E que sem ele a gente não seria capaz de ser minimamente. Então, tudo que eu sou capaz de fazer, toda a circunstância que eu tenho, o mundo onde eu vivo, as criaturas que eu me relaciono, tudo isso só é possível porque Ele é, porque Ele de fato pensa em mim, porque Ele de fato espera que eu esteja no mundo e que de fato haja no mundo, né? Então, a nossa presença no mundo não é algo que um Deus criador nos criou e dane-se, né? E que não se importa, né? Isso tem consequências muito concretas, né? Então, por exemplo, qualquer nascimento que haja no mundo, por mais que essa circunstância de nascimento tenha sido uma circunstância complicada, fruto, por exemplo, de um estupro, fruto de uma relação complicada, fruto, enfim, de qualquer coisa que seja, Deus quis aquele ser. Foi Ele que o criou, foi Ele que deu a ele a alma, né? E isso traz consequências enormes para a nossa vida, porque nós de fato não fomos, não chegamos à existência por um simples acaso, por simples uma junção de um óvulo com um espermatozoide que deu algo, né? De fato, nós estamos no mundo porque Deus quer. Ele de fato nos criou, Ele de fato deu a vida e Ele se importa conosco, né? Então, Deus se importa, se importa conosco, né? Deus de fato não... A nossa existência no mundo não é uma existência ao acaso, ela não é algo que simplesmente aconteceu. E isso nos traz um conforto enorme, né? Um sentido de missão muito grande, de que a gente não está de fato por acaso aqui, de que Deus de fato me ama, de que Deus e que Ele me sustenta na realidade e que eu vou existir e deixar de existir de acordo com a sua permissão e de acordo com a sua providência, né? Então, isso nos dá uma segurança muito grande. Então, de fato, não importa de onde eu vim exatamente, que tipo de família eu tenho, quais são as minhas circunstâncias difíceis na vida. Obviamente que essas circunstâncias muitas vezes nos trazem... nos impactam, né? Só que a gente precisa transcender esse impacto humano, né? Se a gente percebe a nossa origem, né? Que de fato a gente foi criado por um Deus que nos ama imensamente e que nos criou por amor, independente dessa circunstância, a nossa vida, a gente passa a ter uma consciência da nossa dignidade imensa, né? A gente passa, eu tenho uma dignidade, Deus de fato me amou, Deus de fato se importa comigo, Ele se importa com a minha vida. O que eu faço na vida, ela tem uma importância para Deus de fato. Deus se importa com a minha salvação, Deus se importa com o meu destino último. E a minha relação com as pessoas, a maneira como eu vejo as pessoas, a maneira como eu vejo a dignidade de cada uma dessas pessoas, isso tem consequências imensas, né? Então, eu não sou mais importante do que outra pessoa pela minha questão financeira, pela minha questão... pela minha linhagem de nascimento mais importante do que outras, pela minha questão, pela minha inteligência, ou pela minha beleza, ou enfim, por qualquer outra nota humana que possa existir, né? A dignidade de cada ser humano, ela é totalmente única, né? Então, de fato, saber que Deus nos criou por amor e que Ele de fato se importa conosco, que Ele se revelou na história, que Ele nos deu o seu Filho único, né? Filho único porque Ele é de fato o próprio Deus,
que se encarnou e ele revela ao homem, Cristo se revela ao homem aquilo que de fato ele é e aquilo para o qual ele de fato foi chamado, né? Isso nos dá um panorama muito grande na nossa vida, né? Então, volto a dizer que a gente não está aqui por acaso, né? Muitas vezes as pessoas ficam procurando, bem, da onde vim, para onde eu vou, né? E saber essas coisas sobre quem é Deus, o que ele de fato é, o que ele de fato espera de nós, qual é a relação dele conosco, isso nos dá um outro aspecto, um outro panorama da nossa vida, né? Então, de fato, Cristo, quando fala eu sou aquele que sou, ele fala eu sou aquele que estarei sempre com vocês. Eu sou aquele que me importo com vocês. Eu sou aquele que, de fato, criou o mundo, está em luz inacessível, mas ao mesmo tempo eu me fiz acessível. Eu me rebaixei às minhas criaturas porque eu me importo com elas, porque eu transbordo de amor e eu as criei porque eu gostaria que elas participassem desse amor trinitário, que é um amor fecundo de fato. Então Deus vai se revelar ao longo da história do homem, né? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que de fato se encarna em Jesus Cristo e se faz homem em Jesus Cristo. Então, esse abismo que há entre o Criador e as criaturas, ele fica muito reduzido. E ele, de fato, se dá às suas criaturas de maneira tão impressionante que ele morre na cruz por elas, para que elas possam voltar a se relacionar com ele novamente, como foi pensado no princípio, e que a gente vai dizer, a gente vai contar aqui ao longo das nossas aulas o que aconteceu para que a gente não tivesse mais essa relação totalmente aberta com Deus, né? Então, quando Jesus Cristo nasce, né? Jesus, que acho que é hebraico, diz que é a mesma coisa que a palavra Yeshua. Ye significa Yahvé, né? Ou seja, aquilo que é, eu sou aquilo que sou, né? E Shua significa salvador, né? Então, é o Deus que salva, né? Então, Jesus Cristo é o Deus que salva, ou seja, nessa palavra Yeshua há uma correlação, uma correspondência que de fato Cristo é esse Yahvé, é esse Deus que se revelou a Moisés, é esse Deus que disse, eu sou aquele que sou e que veio para salvar vocês. Eu que sou aquele que os criou, que estou em luz inacessível, que sou inefável, que sou todo-poderoso, onipresente, onisciente, eu quis salvar vocês. Eu, em Cristo, quis salvar de fato a humanidade, né? Então, de fato, quando a gente fala que Jesus Cristo é o Senhor, a gente está identificando nosso Senhor Jesus Cristo com esse Deus do Antigo Testamento que diz, eu sou aquele que sou, né? Então, Jesus se identifica com Deus, né? Que se revelou a Moisés. É o mesmo Deus, né? Então, como eu dizia, Deus ele é aquilo que é, o que nós somos em relação a Deus, né? Uma comparação, obviamente que não é exatamente isso, mas como a história da formiga, vamos tentar fazer uma comparação, né? Por exemplo, eu sou Sâmia, a minha sombra, ela é algo, ela é minha sombra, mas ela não sou eu, né? Então, essa é a relação que existe entre Deus e as criaturas. Deus é aquilo que é. Nós somos apenas em Deus, né? Então nós não somos sozinhos. Nós precisamos dele, do nosso Criador, para vir à existência e para permanecer na existência, né? Então, o Criador, Deus, que é representado na Escritura como Criador de tudo o que existe, ele é Criador de tudo que existe e força natural de tudo que existe,
né? Então, a existência divina, ela precede absolutamente a existência do mundo. Deus sempre existiu, não houve um momento que Deus passou a existir. Isso pra gente é estranho, porque pra gente o mundo é temporal, né? Mas Deus é atemporal, ele sempre existiu, ele não passou a existir em um momento. O que aconteceu foi que em um determinado momento da história, Deus se encarnou, de fato, né? Deus passou a ser homem, mas Deus sempre existiu. Ele precede toda a criação, tudo o que é criado, né? Então, a criação inteira, ela é radicalmente dependente de Deus, né? Então, o homem e tudo que é criado não poderia ser, né, independente desse ser real, daquilo que de fato é, né? E Deus não depende de nada para existir. Ele é em si mesmo. Então, por isso ele é o ser de fato, né? Nós somos algo em Deus, né? Então, tudo o que existe é querido por Deus, né? Com toda a vontade de Deus, com toda a sua liberdade. Então, tudo o que existe é fruto do amor de nosso Senhor, né? E aí a gente vai pensar, bem, Sami, então você está falando isso, então como o mal no mundo, ele é fruto do amor de nosso Senhor, né? Então, não, de fato, o mal no mundo, ele não é fruto do que Deus quis, né? Deus, de fato, permite o mal, porque ele sabe que desse mal, como aconteceu com o pecado de Adão e Eva, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde, desse mal ele pode tirar um bem maior, né? Então, do pecado de Adão e Eva, a gente fala isso no Sábado Santo, né? Felix culpa, né? Feliz culpa, ou seja, feliz o pecado de Adão e Eva que permitiu que nós pudéssemos ter Deus encarnado conosco, né? Então, esse é um dos grandes mistérios, é uma das grandes coisas que inquieta as pessoas, né? Por que existe o mal no mundo? Porque Deus permite o mal, porque Deus permite a perda de um filho, porque Deus permite o sofrimento, porque Deus permite a chacina, a morte de pessoas inocentes, porque Deus permite, enfim, que a gente não possa ter filhos, porque Deus permite, enfim, uma série de coisas, uma traição, porque Deus permite. E muitas vezes as pessoas se questionam em relação a essas coisas, né? Por que Deus permite, né? E a gente precisa entender que essas coisas não são coisas que foram feitas por Deus. A doença não foi feita por Deus, né? O sofrimento humano, a partir de uma traição, a partir da morte de alguém, né, por um acidente, isso não foi feito por Deus. Deus permitiu isso porque a partir daí ele pode tirar um bem maior, né? Isso tudo que acontece, o sofrimento, a própria morte como ela a doença, a dor que a gente sente, tudo isso é fruto das nossas más escolhas. É fruto da primeira escolha dos nossos primeiros pais, que Deus falou que eles não deveriam comer da árvore do bem e do mal. Ou seja, Deus deu um voto de confiança a eles para que eles confiassem nos seus desígnios, né? Nos seus desejos. E aí, como Deus criou o homem livre, ele era capaz de acatar isso ou não. Então, Deus era capaz, o homem era possível que ele amasse a obediência e confiasse no seu Criador de que aquilo seria o melhor para ele, mas ele se deixou levar pela tentação. Ele se deixou levar pela tentação do demônio, que foi o primeiro anjo que falou: não servirei, né? Eu não servirei a esse Deus. Eu quero ser maior do que ele. E daí ele tenta o homem e o homem começa a desconfiar de Deus. Será que de fato isso que Deus pede de mim vai de fato trazer o meu bem? E é isso que acontece com todos os nossos pecados. Será que de fato essa proposta que Deus faz para mim de fato trará a minha felicidade? Né? Será que de fato estar casada a vida inteira vai de fato trazer a minha felicidade? Será que de fato estar aberta à vida vai trazer a minha felicidade? Será que de fato amar ao próximo como a mim mesmo vai trazer de fato a minha felicidade? Né? Será que de fato não roubar vai trazer a minha felicidade? Né? Então a gente coloca em xeque essas orientações divinas
e a gente pensa, bem, será que é assim mesmo? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E aí, bem, e a serpente diz, se você comer da árvore do bem e do mal, você vai conhecer o bem e do mal, o bem e o mal. E Deus não quer que você conheça o bem e o mal, né? E aí, de fato, Eva come a maçã, ela faz a mesma tentação ao homem e, de fato, eles caem nessa falácia do demônio de que, de fato, aquilo que parecia que eles encontrariam uma felicidade, que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, isso faria com que eles fossem maiores, né? O demônio fala para eles, Deus não quer que vocês sejam como ele, né? E se vocês comerem, vocês sereis como deuses. E a gente cai nisso não só Adão e Eva caíram, mas a gente cai nisso o tempo inteiro. Eu acho que eu vou ser como Deus. Eu acho que se eu pegar esse caminho, eu vou ter um caminho de felicidade, né? Então, aceitar os desígnios de Deus, aquilo que Deus pensou para nós, é muito difícil, né? É muito difícil. Outro dia, o meu mais velho tava, mãe, mas deve ter sido muito difícil para Adão e Eva depois que eles caíram no pecado, né? Que eles desobedeceram a Deus. Falei, bem, para eles era mais fácil até que não desobedecessem, porque eles tinham os dons preternaturais. Eles eram capazes de ver tudo com muito mais clareza do que nós. Eles tinham acesso a Deus que nós não temos. Nós já não temos isso. Nós não temos esse acesso como Adão e Eva tinham, né? O nosso acesso é através de Cristo, através dos sacramentos, através do que nos conta a revelação, do que nos conta a igreja, e a gente dá um voto de confiança a essa igreja que é Deus no mundo, né? E que de fato faz com que a gente confiadamente, com fé na eternidade, com fé nas coisas que Deus nos propõe, a gente age em consequência, né? Então, de fato, o mal no mundo, como eu dizia, o mal no mundo é fruto desse pecado, dessa primeira queda, né? Os nossos primeiros pais, eles tinham os dons preternaturais, eles não morriam, eles não sofriam, não sentiam a dor do trabalho, não sentiam a dor das relações. A relação entre homem e mulher era uma relação em perfeita harmonia, e depois da queda isso tudo começa a degringolar, né? Só que o que a gente tem na nossa fé católica, né? De que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se encarnou, ele veio transformar todas essas consequências do pecado original, ele veio transformar em tábua de salvação. A gente é capaz de fazer com que essas coisas, a dor, o sofrimento, a morte, sejam de fato trampolim para que a gente possa amar nosso Senhor, né? Então, é essa a proposta da igreja, é essa a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, né? Amá-lo na cruz. Então, Cristo, quando morreu na cruz, ele pregou lá na cruz, bem, a dívida foi paga, né? Então, a dívida foi paga e a gente pode se relacionar com Deus Pai novamente através de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai agindo em nós para que a gente possa de fato se conformar cada vez mais com Cristo, e a gente seja outros Cristos, verdadeiro filho adotivo de Deus, e que a gente possa ir para a eternidade, tá? Já estou indo muito mais à frente do que eu deveria, mas enfim. Então, o poder de Deus, desse Deus uno, ele não é limitado nem no espaço e nem no tempo, né? Então, a sua ação criadora é um dom absoluto. Não seria necessário Deus criar o mundo para que ele fosse Deus. O amor de cada um de nós por Deus não é necessário para que ele seja mais Deus. Mas por que ele sofre quando a gente não o ama? Porque ele sabe que essas criaturas que ele criou por amor vão se perder, e que a felicidade dessas criaturas só será plena e real quando nós estivermos em Deus, né? Então, é isso que a gente espera na eternidade, estar em Deus, estar completamente embebidos no seu amor infinito, para que a gente possa ser feliz
para o resto da eternidade, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa alma, que a nossa alma é imortal. Quando a nossa alma é criada, ela vai viver para sempre, viver na eternidade. E a gente pode escolher viver na eternidade com Deus ou viver na eternidade sem Ele. Então, o nosso caminho pela terra é um desejo constante de Deus de ir até nós para que a gente possa fazer esse movimento que a gente falou na última aula, né? Esse movimento de fé que é dizer um sim a esse Deus que se revela e que quer a nossa correspondência pelo nosso próprio bem e não para que ele seja mais Deus, né? Então, Deus quer manter a relação com as suas criaturas, ele quer salvá-las por amor a elas e não para que ele seja mais Deus, né? Então, Deus, as orientações divinas, as orientações, portanto, da igreja, não são orientações para que as pessoas estejam presas em algo, para algo estritamente como é que eu vou dizer? Enfim, me fugiu a palavra. Por desígnios humanos, né? Por coisas humanas simplesmente, né? Deus não quer que as orientações de Deus, os mandamentos da igreja, frequentar os sacramentos, né? Amar nosso Senhor, não é algo que nos feche em algo e que faz com que a gente tenha uma cabeça pequena. Muito pelo contrário. Quando a gente vê uma pessoa que se relaciona com Deus de fato, que começa a conhecer as pessoas, nossa, quanta coisa essa pessoa é capaz de ver e me mostrar que eu não sou capaz de ver com a minha razão rasa ali, que eu não consigo perceber, né? Que eu não consigo perceber. E quando a gente passa a viver de acordo com esses mandamentos, com essas orientações, algo passa a existir no nosso coração, uma alegria de fato que ninguém pode tirar, né? Uma alegria que, independente das circunstâncias, independente das coisas que aconteçam na nossa vida, é uma alegria constante, né? Não estou dizendo um sentimento de alegria bobo, né? Mas as pessoas que vivem em Deus, para Deus e que desejam fazer a vontade de Deus, as coisas podem acontecer na vida delas que elas se mantêm firmes porque elas acreditam nesse Deus que as ama, que se importa com elas e que se permitiu algo que faz com que elas sofram naquele momento é por um bem maior, né? Então, isso é uma pessoa que vive de fé, que vive de fé nesse Deus que de fato se revela a nós e que se importa conosco, né? Então, quando a filosofia e a própria religião, né, as religiões pensam em Deus, elas pensam no que é Deus, né? Então, o que é Deus? E Deus, quando se revela, ele fala, eu não sou algo, eu sou alguém, né? Então, a gente é levado a pensar em Deus como alguém, em alguém que eu posso me relacionar e que de fato é uma pessoa que se importa conosco, não é um Deus criador que está lá, bem, eu fui, criei o mundo e agora vocês que se virem, né? Não é assim que funciona, né? Então, Deus sai ao encontro do homem, né? Então, de fato, Deus, quando ele faz as suas alianças com Deus, né? Ele vai se colocar à disposição do homem. Eu estarei com vocês em todos os momentos difíceis da vida e vocês podem confiar em mim. Eu não vos abandono ao poder da morte, não vos abandono ao sofrimento, né? Isso tudo é em Deus. Então, quanto mais quanto mais a nossa vida se relaciona dessa maneira com Deus, quanto mais ela se conforma com essa verdade, mais a nossa vida porque mais de Deus nós somos, né? Então, isso que eu falei, tudo isso que eu já falei. Então, São José Maria, vou falar dele muitas vezes, ele fala assim no livro dele: como é possível perceber tudo isso, reparar que Deus nos ama e não enlouquecer também de amor? É necessário deixar que essas verdades da nossa fé calem na nossa alma, até mudarem toda a nossa vida.
Deus nos ama, o onipotente, o todo-poderoso, o que fez os céus e a terra, né? Então, quando os santos e a gente para pensar nessa realidade, a gente fica um pouco embasbacado, né? A gente fala, nossa, quão grande é o meu valor como ser humano, né? Não que eu seja um Deus, né? Mas eu sou uma criatura que Deus nos ama muito e isso desconcerta o homem de fato, né? E isso não só desconcerta o homem, mas nos chama bem, o que eu faço com esse amor, né? Amor com amor se paga, né? Então, Deus me amou infinitamente, como eu pago esse amor, né? Como que eu agradeço esse amor, como eu vivo em constante ação de graças, como a minha vida passa a ser uma vida que seja uma vida que, enfim, seja uma vida que seja uma vida agradável a Deus e que seja uma vida grata a Deus pelo seu amor infinito através das minhas atitudes, né? Como eu vou viver uma vida, bem, de obediência no sentido de que, bem, eu confio nesse Deus, eu me importo com esse Deus, né? Eu vejo que ele me importa comigo e eu quero corresponder a esse amor divino, né? Então, de fato, Deus que é eterno, ele busca o temporal, né? Então, isso muda as nossas expectativas e a nossa perspectiva do que é de fato Deus e da presença dele e do papel dele na nossa vida, né? Então, a gente falou, Deus é aquilo que é. E Deus, além disso, Deus é verdade, né? Então, muitas vezes a gente fala, bem, a gente tem que buscar a verdade, a gente tem que viver de acordo com a verdade, né? E o que é verdade? Pergunta Pôncio Pilatos ao próprio Cristo, né? Então, ele estava vendo a verdade na frente dele, né? E o que é a verdade? A verdade é de fato aquilo, é de fato Cristo, e aquilo era chocante para Pôncio Pilatos. A verdade, com V maiúsculo, aquilo que o mundo e a realidade revela do seu próprio Criador, estava diante dele, estava na frente dele, estava morrendo pelos pecadores, né? Então, isso desconcerta Pilatos e ele meio que fica sem uma resposta, né? Porque quando a gente olha Deus na cruz, a gente fala, bem, esse é o Deus que eu acredito, esse é o Todo-Poderoso, esse é o Todo-Criador, o Criador de todas as coisas, esse é o onipresente, inefável, esse é o tudo, o Deus, aquele Deus maravilhoso, Deus que não entra na minha cabeça e que eu não posso abarcar com palavras, e ele morreu na cruz por mim, né? Por isso que a gente diz que a ressurreição de Cristo é o que de fato permite que a gente de fato tenha fé. Porque olhar apenas a morte de Cristo foi o que aconteceu com os apóstolos, eles ficaram bem, meu Deus, que desconcertante. A gente achou que aquele que era o Deus, que era o Messias, que era o próprio Cristo, que era aquilo que a gente esperava, morreu na cruz. Isso desconcerta isso. Muitas pessoas perguntam para mim, eu não consigo entender, Deus morreu na cruz, por que ele, que é todo amor, ele morreu numa cruz e ele quis o sofrimento para que a gente possa se relacionar com Deus. À medida que as aulas forem andando, a gente vai cada vez mais conhecendo isso, né? Mas então, o que eu queria falar é que Deus, uma nota de Deus é que Deus é a verdade, né? E a verdade é algo que tem uma consistência ontológica. Ela é algo que tem uma consistência de ser. A verdade é Deus. Então a verdade é algo sólido, né? Ela está no ser das coisas. Então a gente é capaz de ver a verdade, a gente é capaz de ver Deus no ser das coisas, né? Então, quanto mais as coisas são verdadeiras, são aquilo para o qual elas foram criadas, são aquilo que estão de acordo com os planos de Deus, mais elas são de fato de verdade, porque mais elas são do ser, mais elas são o ser, mais elas revelam o ser, né? Então, a verdade de fato ela não é relativa, como muitas vezes a gente acha. A gente acha que a verdade ela vem a partir de uma vivência pessoal, de convicções pessoais, de coisas que me agradam e que me fazem felizes nesse mundo,
né? E a gente esquece dessa realidade anterior. Deus nos criou a nossa natureza de maneira perfeita, né? De fato, Deus criou o homem como o homem deveria ser. Mas ele criou o homem, mas não, e ele criou o homem com a sua liberdade, né? E a nossa liberdade, a gente é capaz de amar a Deus livremente, era isso que Deus queria, que a gente o amasse de maneira livre e não por obrigação. E a gente pode utilizar muitas vezes essa liberdade para fazer o mal, para fazer uma coisa que não estava nos seus planos. E quando a gente faz isso, a gente é cada vez menos, porque a verdade deixa de estar em nós. A gente passa a se distanciar daquilo que o próprio Criador gostaria que a gente fosse. E a gente passa a estar cada vez mais longe daquilo que Deus gostaria que a gente fosse e que a gente é em Deus, né? Então, por isso que quanto mais longe da verdade, ou seja, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus pensou para nós no princípio, mais longe do ser eu estou e menos eu sou. Então, quanto mais eu passo a ser aquilo que Deus espera que eu seja, aquilo que está de acordo com a minha natureza criada no início, a nossa natureza não foi criada corrompida, né? Ela foi criada de maneira perfeita e a gente usou a nossa liberdade de maneira ruim, usou e usa muitas vezes. Então, quanto mais afastada da verdade eu estou, ou seja, daquilo que Deus espera da minha natureza, daquilo que Deus pensou para que o ser humano fosse, menos de Deus eu sou e menos verdade eu sou. Então, isso que acontece quando a gente passa a, bem, essa é a minha verdade, essa é uma verdade relativa. Como que a gente chega a essa conclusão? A gente se afasta daquilo que o Criador pensou de nós e a gente começa a ficar com a razão muito deturpada por conta das nossas más inclinações, dos nossos impulsos e de a gente voltar àquilo que aconteceu com Adão e Eva e com a tentação do demônio. Sereis como deuses. Podem fazer o que vocês queiram, que vocês vão ser como deuses, que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal e conhecedores da verdade, né? Então, é o que acontece. Muitas vezes a gente acha que a gente é conhecedor da verdade e que a verdade é a minha verdade e que a verdade está de acordo com as coisas que estão dentro da minha cabeça, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente, que a natureza humana, ela está corrompida pelo pecado original e pelos nossos pecados pessoais, e que através quanto mais corrompido a gente tá, mais a gente se afasta dessa verdade e menos feliz a gente é, porque menos em Deus a gente é, né? E a gente passa a não conseguir estar em Deus, né? Ser de fato aquilo que Deus espera de nós, né? Então, a pessoa que acha que conhece a verdade sem levar em conta os seus pecados pessoais, sem levar em conta as suas más inclinações, as suas paixões, que muitas vezes fazem com que ela esteja longe dela mesma, né? Ela acha que essa verdade, bem, essa é a minha verdade. Mas não existe minha verdade, existe a verdade. A verdade que é ser em Deus o máximo que a gente possa, né? Então, captar a verdade das coisas é, de fato, captar a realidade, né? A verdade é olhar para a realidade e tentar identificar o que é Deus. Mas a nossa dificuldade de fazer isso é justamente pela nossa por a nossa natureza estar corrompida, não totalmente, mas está algo corrompida pelo pecado original. Então, quanto mais próximo à graça de Deus eu estou, mais próximo aos sacramentos, mais próxima quando eu cumpro os mandamentos de Deus, mais perto e mais daquilo que a minha natureza foi chamada a ser, mais perto disso eu estou e, portanto, mais perto do ser eu estou, né? Do ser das coisas, né? Então, além de Deus ser a verdade, Deus é de fato amor, né? Então, Deus não é simplesmente alguém que ama, Ele é o amor. Ele se dá completa e gratuitamente a nós, né? Então, Ele amou o mundo e amou-o até o fim, né? Então, Ele amou o mundo e amou-o até o fim,
fala isso São João, né? Quando ele nos dá o seu filho único e esse filho morre na cruz, né? Então, isso vão ter muitas consequências, né? Deus ser aquilo que é, Deus ser a verdade e Deus de fato ser amor. E esse amor ser fecundo, como a gente falou, né? Então, que aplicações práticas a gente pode ter na nossa vida de todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Então, primeiro, reconhecer a grandeza de Deus, né? Então, reconhecer a grandeza de Deus daquilo que Deus é, da grandeza de Deus na nossa vida e que a gente nunca vai conseguir com a nossa inteligência abarcar tudo o que Ele é. Deus é muito maior do que eu e Ele é aquele que sabe aquilo que é melhor para mim, aquele que sabe porque Ele me criou e Ele me criou de uma determinada maneira e Ele nos dá, através dos sacramentos, através da sua igreja, né, através da sua revelação, saber como nós podemos ser cada vez mais de Deus, mais ser aquilo que somos, né, cada vez mais próximos da verdade e ser em Deus, de fato, né. Outra consequência é viver em constante ação de graças, né? Então, agradecendo a Deus por, de fato, Ele estar perto de nós, por Ele se preocupar conosco. Então, quando a gente passa por dificuldades, né, circunstâncias difíceis na nossa vida, a gente saber que Deus está ali, né? Que apesar dele ser infinito, enorme, todo-poderoso, Ele nos ama e se preocupa conosco, com cada um de nós. E apesar de fato de sermos criaturas, nós somos criaturas que Deus se importa, né? Deus poderia ter se encarnado como anjo, mas isso não aconteceu. Se encarnado não, né? Ele poderia ter se feito anjo, né? Para tentar, sei lá, resolver o problema de Lúcifer, né? E assim, sei lá, tirar as tentações do homem, sei lá. Poderia ter feito isso, né? Ele é Deus, mas ele não fez isso. Ele se encarnou como homem. Então, de fato, Deus se abaixou a ser humano, né? Então, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, como Deus nos ama, como Ele se importa comigo. Então, falar com Deus dos meus problemas, saber que Ele está o tempo todo me olhando e que Ele espera coisas de mim, isso faz muita diferença. Ele não está nos olhando como um Deus que está pronto para ver quando que eu vou dar uma deslizada para poder, daí agora você vai para o inferno. Não é, Deus não é isso. Né? Como eu falei, Deus passa ao longo da vida, Cristo passa ao longo da nossa vida e nos dá inúmeras chances de amá-lo cada vez mais e de ter uma vida feliz ainda aqui na Terra. Né? Deus quer de fato que a gente tenha na Terra uma antessala do céu. Né? Então, Deus não está esperando que a gente esteja no nosso pior momento para nos levar para o inferno. Muito pelo contrário, né? Ele de fato quer nos levar para o céu no nosso melhor momento, né? Então, ele quer que a gente corresponda a esse amor. Então, viver assim é uma vida muito... não só reconfortante, uma coisa, eu vou confortar o meu coração para que eu possa viver melhor. Não, mas isso é a realidade das coisas, né? Então, uma outra aplicação é reconhecer a unidade e a dignidade de todos os homens, né? Então, quando eu sei que Deus deseja todas as criaturas que estão na Terra, né? Que Ele pensou em cada uma delas, que Ele pensa na história de cada uma delas, que Ele age de acordo com a sua providência, que Ele de fato se importa com cada uma delas e que cada uma delas tem uma dignidade imensa, eu vou me relacionar com esses homens de maneira diferente, né? Não querendo colocar o dedo, apontar o dedo para as pessoas e que essas pessoas, você vai ser infeliz, você vai para o inferno, você vai não sei o que lá. Não é disso que se trata, né? Se trata de olhar a dignidade imensa de cada uma das pessoas e assim amar a essas pessoas de maneira impressionante, de tentar amá-las como Deus as ama, de se importar com cada uma delas, de se importar com os doentes, de se importar com as pessoas que têm dificuldade, que estão passando por uma dificuldade financeira, de se importar com as pessoas que não estão passando por dificuldade financeira e talvez estão passando por uma dificuldade espiritual, de falta de fé, de me importar com cada uma dessas pessoas. E cada uma dessas pessoas é uma pessoa que Deus ama infinitamente. Então, da mesma maneira que eu penso que Deus me ama, Deus
ama infinitamente cada uma das pessoas, né? E as quer assim como me quer, de maneira incrível, e deu a vida por cada uma dessas pessoas, né? Então, além disso, usar corretamente as coisas criadas, né? Então, usar corretamente a minha natureza, usar corretamente as coisas que Deus de fato criou, cuidar da natureza, cuidar dos animais, né? Cuidar dos outros seres humanos, né? E por último, confiar em Deus em qualquer circunstância, né? Sabendo que Deus, mais uma vez, nos ama infinitamente, se importa conosco e não esquece de nós em nenhum momento, né? Então, se a gente está passando por uma dificuldade, Deus não se esqueceu de nós, Deus não parou de pensar em nós. É aquilo, né? Se Deus parasse de pensar em nós em um momento, a gente deixaria de existir. Então, de fato, Deus não parou de pensar em nós. Ele nos ama imensamente e conta com essas circunstâncias para a nossa salvação, para o nosso crescimento pessoal, para que a gente possa amá-lo cada vez mais. Tá bem? Então, esses temas iniciais são temas difíceis, né, da gente falar de Deus, enfim, né? É difícil, às vezes eu fico assim, ai, nossa, será que eu tenho grandeza para conseguir falar sobre essas coisas tão grandes, né? Às vezes me faltam até palavras para falar sobre temas tão incríveis e enormes, né? Então eu espero que essas realidades tenham ficado aí na cabeça de vocês e que deem bons frutos no coração de vocês, e não esqueçam que essas aulas não são aulas para que vocês assistam como um Netflix. São aulas que é necessário a gente saborear essas aulas, sabe? Saborear essas aulas, anotar coisas que vêm na nossa cabeça, né? E talvez aprofundar em determinados pontos, né? Procurar saber mais sobre determinados pontos. Se a gente tem alguma dúvida específica, que a gente procure sanar de fato essas dúvidas, né? As respostas existem para elas. Então, que a gente não apenas aceite essas respostas, mas que a gente procure se relacionar com essas respostas e abrir o coração a essas coisas, né? Tentando encaixar essas coisas na nossa vida, e mais do que isso, né? Ver se essas coisas que eu tô falando, né, e que são verdades de fé da igreja, será que essas coisas se relacionam com a minha vida de fato? Será que eu percebo essas coisas acontecendo na minha vida, tá? E coloque em pequenos propósitos, né? Eu falei algumas aplicações que a gente pode fazer aqui em relação a essa aula, né? Será daqui para a próxima aula, quanto tempo, o que eu posso fazer mais, né? Será que eu posso viver mais em ação de graça? Será que eu posso perceber mais que Deus de fato me ama? Será que eu posso me relacionar melhor com as pessoas? Olhar para as pessoas com outro olhar, tá bom? Então é isso. Um beijo grande e até semana que vem.